Mateus capítulo 16, versículo 24. Na NVI diz assim: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler juntos? Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes as pessoas brincam com esse texto. Eu não gosto muito de brincadeiras quando se usa textos bíblicos. As pessoas às vezes fazem disso uma brincadeira, dizendo: minha mulher é minha cruz e tal. Queridos, não é isso. A nossa cruz não são pessoas. A nossa cruz pode ser muito mais do que isso. Pessoas no sentido de pessoas opostas, não é? No sentido de ser uma outra pessoa. Às vezes a sua cruz é você mesmo. Às vezes você é a sua grande cruz que você precisa tomar diante de Jesus. Uma outra tradução diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se alguém quiser me acompanhar, ir comigo. Tem uma tradução, só para te deixar assim mais conscientes. Por exemplo, vamos pensar comigo aqui, pensa comigo. Deixa eu escolher uma língua aqui para ver como é que diz o texto. Por exemplo, alemão. Como seria esse texto em alemão? Da sprach jetzt zu seinem Jung, in jemand nachfolgt, der vor sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich und folgt mich. Amém. Ine, o que Jesus está dizendo nesse texto aí em alemão? Exatamente a mesma coisa, pastor. Ele diz assim que se alguém quiser acompanhá-lo, deve tomar a sua cruz e seguir ele. É a mesma coisa. Mesma coisa. Obrigado, Ine. Muito obrigado mesmo. Será que em italiano, como é que seria esse texto? Allora Gesù disse a suoi discepoli: Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. O que está dizendo aí, Alessandra? Quem quiser seguir a Jesus tem que renunciar-se a si mesmo. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Não muda. Nadinha. Mas eu acho que no inglês muda. Then Jesus said to his disciples, If any man would come after me, let him leave it all, and take up his cross, come after me. O que está dizendo aí, Rodrigo? Se alguém quiser seguir Jesus, precisa pegar sua cruz. Está falando a mesma coisa. Não muda. A mensagem é a mesma. Entonces, Jesus dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue-se a si mismo e tome sua cruz e siga-me. Isso é espanhol. Mas em francês, como é que seria esse texto? Alors, Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. O que diz aí, Alessandra? A mesma coisa. A mesma coisa. Não muda. Rapaz, eu até que quis mudar. Eu falei, vai que em alguma outra língua tem uma coisa diferente assim, que não seja esse negócio de negar a si mesmo e tomar a cruz. Eu falei, vai que numa outra língua seja mais maneiro, seja mais light, as necessidades sejam menores, as implicações mais suaves, mas não tem jeito. Em todas as línguas é a mesma coisa. O texto diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
e siga-me. Certo homem que estava perdido um dia numa região desértica, estava prestes a morrer de sede. E aí ele encontrou nesse caminho dele, encontrou uma casa, uma cabana abandonada. No quintal lá daquela cabana tinha uma bomba d'água, bem enferrujada, aqueles negócios assim. E ele então correu lá e começou a bombear. E nada de sair água. Aí ficou desesperado com aquele negócio, não sai água, essa bomba que não presta. E aí no desespero dele, ele viu no cantinho assim, amarrado perto da bomba, uma garrafinha com uma água, um pouquinho de água, e escrito assim, um bilhetinho: pegue essa água, coloque na bomba, e aí você vai bombar. E água fria e fresquinha, em grande quantidade, vai sair. Aí o camarada entrou numa crise. Ele falou: e agora? Eu acredito nessa bomba enferrujada e nesse bilhete, ou eu bebo essa água aqui? Era uma água velha já, dava para perceber que era uma água antiga que estava ali. Há muito tempo que ninguém passava por ali. E ele olhando aquela garrafa de água e olhando a bomba, ele pegou e falou: bom, vou crer. E pegou a garrafa d'água e jogou dentro da bomba. Sua chance era uma ação de fé. E ele então começa a bombar. E o negócio... Estou perdido. Mas ele insistiu. E aí ele percebeu que a coisa começou a ficar mais resistente. E um pouquinho de ar, depois um fiozinho de água, depois um jato um pouco mais intenso, e daqui a pouco uma grande quantidade de água fresca e límpida começou a fluir. Ele bebeu, e aí ele se lembrou do bilhetinho que tinha lá, escrito assim: por favor, depois que você beber, não se esqueça de encher a garrafinha de água para outra pessoa utilizar. E ele, depois de beber bastante, ficar pleno, ele encheu a garrafinha, e aí pegou aquele bilhetinho que já estava judiado e escreveu embaixo assim: pode crer, funciona. Quantas vezes, meus irmãos, nós, diante de alguns fatos, de algumas realidades espirituais, aí dá uma balançada. Faço ou não faço? Garanto esse pouquinho de água logo, ou põe na bomba, como Jesus está dizendo para fazer? Eu nego a minha vida ou aproveito a vida que eu tenho? Às vezes chegamos nessas dificuldades da nossa vida, em momentos decisivos, entre fazer ou não, ser ou não, deixar ou não. São nesses momentos que nós temos que exercitar a nossa fé e a obediência. Assim como aquele homem que teve coragem de não beber a água antes e acreditar que poderia beber uma água limpa, assim também é esse versículo. Se você quiser ter Jesus, você tem que, antes de qualquer coisa, negar a si mesmo. É isso que eu quero mostrar para você, trabalhar com você nesta noite. Esse texto era direcionado pelo contexto mais a Pedro. O Pedro era uma pessoa explosiva, tinha dificuldades em alguns relacionamentos. E aqui, com relação a Jesus, ele tinha lá os seus ímpetos, suas iniciativas. Era uma boa pessoa, mas ele não estava acertando em tudo com relação ao trato com Jesus. E aí ele então recebe essa palavra do Senhor e os discípulos de um modo geral: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis falar com a autonegação?
O que ele queria nos ensinar quando ele disse que eu preciso negar a mim mesmo? Linhas gerais, significa renunciar tudo aquilo que concorre com o amor de Deus e o serviço cristão. Tudo que concorre. Se alguma coisa que você está fazendo concorre com o amor de Deus, então deixa aquilo para o seu bem. Se é a televisão que concorre com Jesus, deixa a TV. Se é você, se é um pensamento, se é um sonho, se é uma vontade, se é um desejo, o que Jesus está dizendo, aquilo que concorre com o amor de Deus, não vale a pena ir em frente. Abre mão disso para o seu bem. É um relacionamento, não estou dizendo de casamento, porque casou, agora não tem mais. Ah, Senhor, vou abrir mão da minha esposa para você. Ó, dedinho. Casou, agora aguenta até o fim. Ah, meu casé. O que tem concorrido com o amor de Deus na sua vida? O que tem concorrido com o reino de Deus, o serviço cristão? Por exemplo, nós temos culto terça-feira, culto de oração. O que concorre com o serviço cristão de vir ao culto orar? É o cansaço? É o cansaço que você tem que negar. Eu não estou cansado, não estou cansado, mas eu vou. Eu vou sim. Eu vou porque eu amo a Deus. Quinta-feira tem culto aqui. Por que eu não venho? Ah, alguma coisa está concorrendo contra você. Ah, não, estou fazendo faculdade. Oh, tudo bem, diferente. Mas às vezes é só um relax. Eu não estou me dedicando à obra de Deus como deveria, porque faço coisas no lugar de fazer a obra de Deus. É isso que Jesus está dizendo, que nós precisamos negar aqui. Normalmente, presta atenção, normalmente as coisas que nós precisamos negar e deixar são coisas lícitas. Quando Jesus está falando para os discípulos, não está falando necessariamente do pecado. O pecado já é uma coisa assim, absolutamente, eu tenho que deixar. Não é uma questão de eu decidir ou não deixar. Você quer morar no céu, você tem que abandonar o seu pecado e ponto final. Jesus está falando de acompanhá-lo, de andar com ele, de estar com ele, de viver na presença dele. Aí já entram outras coisas aqui, normalmente coisas lícitas, como trabalho, relacionamento, família, dinheiro, esporte, seja lá o que for. Cuidado com o corpo, seja o que for, está concorrendo com o amor de Deus, é bom então abrir mão dessas coisas, ou troca de horário. Aí eu gosto tanto de pedalar, mas tem que pedalar bem na hora do culto. Não dá para pedalar outra hora. Ah, é que eu tenho que fazer comida, tá? Mas tem que ser na hora do culto a comida. Não dá para fazer comida depois do culto, antes do culto. Mas tem que ser durante o culto. Marcar bem na hora do serviço cristão. Dá para a gente trocar as coisas. Se a gente se esforçar, dá para trocar. É possível a gente acertar a nossa agenda, os nossos afazeres. Eu me lembro, não acontece mais, graças a Deus. Pelo menos eu não percebo mais isso. Houve uma época que na igreja que eu percebia que alguns pais forçavam o filho a se sentir mal no culto para ir lá para fora. Eu percebi, às vezes o filho estava quietinho, o pai pegava o filho e ia lá para fora, eu não entendia. Parece ser o inverso, né? Parece que o filho é que estava levando o pai, né, lá para fora. Meu pai está se sentindo bem, deixa eu levar lá fora para ele tomar um ar. Ora, eu via esses olhos aqui, que a terra não onde comer. Eu vou ser arrebatado, aleluia. E você também, né?
É a nossa esperança. Se não for, filho, vai comer e pronto. Coisas lícitas que tornam lesões espirituais na nossa vida ou na vida dos outros. São essas coisas que eu tenho que deixar. As suas decisões causam lesões em você, então não vá. Eu estava caminhando bem, andava aí, estava bom fisicamente, estava bom caminhando. Aí parei de dar aula no seminário, porque entrou em férias. Segunda-feira de férias, o pastor lá me chamou, vamos jogar bola e tal. Começa tarde, 9h30, 1h30. Fui jogar bola, goleiro, para não forçar meu joelho, né? Como uma criança. Pulei aqui, carreguei lá, tomei frango, voltei para casa, feliz da vida, realizado, joguei bola. Jesus! Mal sabia do sofrimento que viria depois. Travou tudo. Pensa que é tudo mesmo. Tudo, travou tudo. Eu tenho que entender, bola não é mais para mim. Acabou, passou o tempo, já foi o tempo. Não me serve mais, eu tenho que fazer outra coisa. Vou caminhar, né? Caminhar eu consigo ainda. É assim que funciona. E quantas vezes bola já me atrapalhou a minha comunhão com Deus? Eu me lembro um dia que eu fui jogar na chácara lá que eu jogava. E na hora ali, todo mundo ora, é uma irmandade, é tão lindo, rapaz, a irmandade no começo do jogo. É lindo, é chique, os irmãos tudo assim, mão dadas, faz uma roda lá no campo assim, aquela comunhão, pai, e pediram para eu orar. Eu pedi para o pastor Valdir orar, uma oração abençoada, Senhor, aleluias, que sejamos exemplo, que eu seja exemplo e tal. Pensa num dia que eu perdi a estribeira, foi aquele dia. Deu tudo errado aquele dia. Eu chutei os outros, eu reclamei, eu saí envergonhado de lá. Comigo, ninguém falou nada comigo. Mas eu saí com a consciência, eu não dei bom testemunho, nem como pastor, nem como cristão, nem como jogador. Foi uma derrota só aquele dia. E como é que eu enfrento depois o culto à noite de jovens? Como é que eu vou na escola bíblica no outro dia? Eu estava entristecido, eu estava amargurado. Só no outro fim de semana que eu pude pedir perdão para as pessoas que eu maltratei lá. Passei uma semana inteira sem graça, borocochô, porque produziu uma lesão espiritual nas pessoas. Eu não fui um bom testemunho de Cristo. Né? Foi só uma vez, viu, pessoal? Não era todos, não. Quem joga futebol sabe que esse negócio de futebol e cristão no meio de futebol é um negócio sério. Escute isso, o cristianismo jamais discursou uma pretensão de ser algo popular. O cristianismo nunca quis ser popular. Ele sempre pede sacrifício próprio. E tudo que pede sacrifício próprio não vira popular. Não vira moda. Tem cada moda aí rodando pelo mundo e vira moda no instantinho. Basta um artista falar uma palavra lá, começa todo mundo a falar aquela palavra. Vira moda. Mas o que tem de pastor por aí bom, dizendo você precisa negar a si mesmo. Isso, rapaz, é difícil de virar moda, mas não vira moda de jeito nenhum. Mas está duro de achar gente que está a fim de morrer por causa de Jesus. Você quer ver só quantos aqui morreriam hoje enforcados pelo Estado Islâmico por causa de Jesus? Levanta a mão. Só 2 lá e um aqui, meio assim, né? Vamos dizer assim, não tem jeito de ser mais rápido, um tiro na testa, coisa parecida, né? Você está vendo? Não vira moda esse negócio de morrer enforcado por amor a Jesus. É difícil virar moda, rapaz.
Agora pede para tirar uma selfie agora. Vamos tirar selfie e mandar na rede social. É rápido. Tchá, 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 tchá. Que é moda. O cristianismo nunca teve a pretensão de ser algo muito popular. Fatos importantes que o cristianismo não requer a participação humana. Por isso que Jesus pede para você renunciar. E isso aqui ele não pede para você renunciar, porque já foi feito por ele mesmo. Primeiro, a redenção que já foi totalmente realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Não tem participação humana. Ele já fez. Ponto final. Segundo, Cristo é oferecido a todos como Salvador dos nossos pecados. Também não tem minha participação. Ele se ofereceu, ele morreu no meu e no seu lugar, sem que eu houvesse pedido ou desejado, sem que você quisesse ou não, ele fez isso por nós. E outro fato importante aqui, que não é uma participação humana, a volta do Senhor Jesus não é participação humana. Ele vai voltar se você quiser ou não, ele vai voltar e ponto final. Número 2, fatos exclusivos, e essa palavra pode ser perigosa, mas eu vou usá-la conscientemente. Segregadores do cristianismo. Porque a segregação racial é quando você separa alguém, quando você deixa alguém de lado conscientemente. Fatos exclusivos e segregadores do cristianismo: a renúncia ao mundo e aos prazeres mundanos. Quando você abre mão dos prazeres deste mundo, dos valores deste mundo, o mundo vai segregar você, vai empurrar você para o lado. E a sua vida santa e decisiva vai te afastar do mundo de alguma forma. É como se a gente cheirasse mal. O cristão, quando quer ser santo, parece ter um cheiro desagradável para o mundo. O mundo ignora o crente fiel. O mundo observa. O mundo fica olhando, mas ignora. Oprime. Cria dificuldades. Produz barreira. A Elisângela sabe muito bem disso, não é, Elisângela? Quis viver a vida santa, vida pura, vida reta, dando bom testemunho, sofreu dificuldade lá no trabalho dela. Aleluias! Deus estava vendo. E aí a coisa muda quando Deus está vendo aquilo que a gente faz. Outro fato exclusivo do cristianismo: nós devemos renunciar à nossa própria sabedoria, à nossa própria vontade, à nossa própria mente e ao nosso próprio prazer. O que te dá prazer nesse mundo? Se ele contraria a vontade de Deus, abre mão disso, meu irmão. Abre mão disso, minha irmã. Terceiro fato exclusivo: a entrega da própria vida física por amor a Cristo está no conjunto de possibilidades. Ou seja, faz parte do plano de Deus. Não significa que isso vai acontecer, mas do projeto original de Deus. Aqui, quando Jesus diz que se alguém quer acompanhar, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo também está incluso no pacote a possibilidade de morrermos por causa de Cristo. Morremos fisicamente. Países como a Síria, como o Paquistão, como a China, só o fato de você ser cristão, você está correndo risco de morrer mesmo. Só por portar uma Bíblia, você já pode ser condenado à morte. Só de alguém ver você, ouvir você portando uma Bíblia. Ah, mas é do meu amigo. Você está segurando a Bíblia? Então você vai ser condenado à morte. Às vezes, meu irmão, nós morremos para nós mesmos no sentido daquilo que era tudo que eu queria na minha vida. Mas Deus fala, para você o meu plano é outro, para você o meu ideal é outro. E eu vou dirigi-lo e condicioná-lo para outro caminho, segundo a vontade dEle.
Em terceiro lugar, fatos motivadores do cristianismo com relação aos sofrimentos antigos. Preste atenção, livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. O texto diz lá, aqui é a afirmação: os sofrimentos do mundo são de curta duração e produzem glória para o cristão. Lá no texto diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória. Ou seja, há uma palavra de Deus para aqueles que correm perigo por amor à causa de Cristo. Há uma promessa de Deus para aqueles que resolveram abrir mão da sua vida e resolveram seguir a Cristo. Há uma promessa que na hora do sofrimento, na hora da angústia, o Senhor estará ali para abençoar e para ajudar a sua vida a se safar disso. Segundo, há uma promessa do cuidado de Deus quando estivermos fazendo aquilo que é certo. 2 Coríntios, capítulo 12 agora, vou chamar a sua atenção para este texto. É um texto que nos dá uma consciência do cuidado de Deus para aqueles que resolvem abrir mão de si mesmo para seguir a Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10, o texto diz assim, 9, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Querido, é na hora da angústia, quando você resolve abrir mão de você para viver a vontade de Deus, é que o Senhor diz: eu estarei com você e a minha graça será suficiente sobre a sua vida. Ele vai te dar força para você continuar. Não significa que quando você abre mão por causa de Cristo, você caminha sozinho. O Senhor está com você. Afinal de contas, o texto diz: se você quer acompanhá-lo, tem que renunciar a si mesmo. Ou seja, o fato de você renunciar a si já te garante a presença de Cristo do seu lado. E não tem coisa mais gostosa do que andarmos na presença de Deus. Como é bom andarmos na presença do Senhor, com a consciência de que o nosso sublime pastor está conosco o tempo todo. Em terceiro lugar, dentro dos fatos motivadores do cristianismo, há uma promessa de alegria e de regozijo na hora dos nossos sofrimentos. Mateus capítulo 11, você conhece isso, que o Senhor diz que estará conosco, cuidando de nós e vai nos dar descanso. Que coisa boa, poder descansar. Você lembra da vez que você estava muito cansado, mas muito cansado mesmo, e você simplesmente achou um lugar e deitou e ali descansou? Agora pensa diferente. Você chega num lugar, uma cama gostosa, com lençol, fio egípcio 600, que ele chega a ser gelado de tão maravilhoso que é. Não sei se você já deitou num lençol, fio 600, fio egípcio 600. Você já deitou, Eliana? Você já deitou sim? Essa casa que a gente ficou era de fio egípcio 600. Por isso que era tão gelado. Sabia? Eliana chegou a pôr uma manta por baixo, que era gelado demais. Fio egípcio 600. Estava na descrição lá da casa, dizendo assim, ó, os lençóis é de fio egípcio 600. Uau! Que casa é essa, Mirtes? Um apartamento que a gente arrumou aí para ficar esses dias. É coisa de internet aí. Quando eu vi, falei: Jesus é bom. Nunca tinha dormido num negócio desse. Mas a casa é pequenininha, eu dormi no chão.
Mas no fio 600. Foi no chão. Um colchãozinho dessa finura. Mas foi no fio 600. Há uma promessa de regozijo mesmo. Como é que explica? Pessoas que estão passando por aflição, às vezes no velório, um lugar de angústia, a pessoa está com um semblante de paz, de consolo, de sossego interior, de calmaria interior. Como é que se explica isso? Não explica, é a presença de Deus naqueles que resolvem, que optam por seguir a Cristo como Senhor, bem de pertinho. É assim que funciona. E quarto, dos fatos motivadores, há uma ação de misericórdia em forma de consolo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4 e verso 5, o texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 e verso 5, o texto diz que nos consola. Bendito, no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Olha que coisa maravilhosa, que texto glorioso. Meu irmão, quando vierem dificuldades, se você abriu mão por causa de Cristo, para ter a companhia dele e poder segui-lo de perto, andar junto com ele, você será consolado na hora das suas dificuldades. Texto é promessa de Deus, e promessa de Deus, pode ter certeza, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Deus não nega a sua ajuda àqueles que esperam nele. Na hora da tribulação, pode ter certeza, o Senhor cuidará de você e consolará o seu coração. E isso é impressionante. Como é que o crente pode manter calma em momentos de profundo desespero à sua volta? Você simplesmente pode ficar com o seu coração calmo, a sua alma em paz, diante daquele que vive para sempre, daquele que sabe de todas as coisas, o melhor momento e a melhor hora para tudo acontecer na nossa vida. Deus sabe de tudo que é melhor para você. E entenda uma coisa: se Deus disse não para você em algum momento, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama. Foi essa mensagem que a Eliana pregou, e talvez um dia ela possa pregar essa mensagem aqui, lá para as mulheres. Quando Deus diz não às nossas orações, quando Deus responde com não às nossas orações. E se Deus tem dito não para você ultimamente, é porque Ele te ama, Ele quer o seu bem. Isso também é consolação. Isso também é a ação bondosa e generosa, misericordiosa dEle para com você e para comigo. Porque Ele sabe que o seu sofrimento é o meu sofrimento. A sua angústia também vira a minha angústia. Quando você sofre, eu sofro. Eu sou corpo. Quando você não vai bem, eu não vou bem. Quando você se entristece, eu fico triste. Mas a sua alegria também é a minha alegria. Por isso que aqueles que andam com Cristo têm esse consolo. Por isso Paulo diz aqui que nós podemos consolar uns aos outros com o consolo que recebemos de Deus. Nem sempre eu estou bem. E é nessa hora que eu sou consolado por você. E quando você não está bem, eu consolo você. Isso é corpo, isso é igreja, isso é cristianismo. Isso é a beleza do Evangelho, que está faltando hoje em dia. Hoje queremos muito ser consolados, mas quase não queremos consolar as pessoas. Hoje em dia nós queremos muito ser abraçados, reconhecidos, mas nem sempre estamos dispostos a abraçar e reconhecer as pessoas. Nós fomos consolados e somos consolados para poder consolar os outros também. Para estender o nosso ombro para abençoar aquele que está
sofrendo. Em quarto lugar, fatos que justificam o negar-se a si mesmo do cristianismo. Por que Jesus pede para negar? Talvez você não goste desta minha fala, mas eu vou falar. Por causa do endeusamento que nós fazemos de nós mesmos. Às vezes a gente se ama tanto, que quase não precisa de Deus. Porque eu sou Deus. Sou dono do meu nariz, faço o que eu quero, tenho condições. Não preciso prestar conta, não preciso dar satisfação para ninguém. Isso é endeusamento de si mesmo. Eu disse isso há 15 dias atrás e vou repetir um fato dito como real, de uma menina adolescente que queria sair com seus amigos. E a menina chegou, os rapazes que vieram buscá-la com outras meninas no carro, e a mãe percebeu que aqueles meninos estavam embriagados, e ela disse: filha, por que você vai sair uma hora dessa? Você não está vendo que eles não estão bem, eles não estão muito conscientes? E a filha: não se preocupa, eu sei o que eu estou fazendo e estou dando meu nariz. E ela disse simplesmente, a mãe disse: filha, então vá com Deus. E a menina, antes de entrar no carro, disse: olha, mãe, só se ele for no bagageiro, porque aqui dentro do carro está lotado. Lembra que eu contei isso para você 15 dias atrás? Pouco tempo depois, o telefone toca, é a polícia pedindo para a mãe que ela pudesse atender, e disse: sua filha sofreu um grave acidente no carro e todos morreram. O veículo estava em alta velocidade, bateu e todos faleceram. Dias depois, no depoimento do bombeiro que atendeu a ocorrência, ele disse: olha, alguma coisa tão extraordinária aconteceu. Porque naquele carro que teve um acidente, que todas as pessoas morreram, pela intensidade da batida, alguma coisa muito extraordinária aconteceu. O bagageiro do carro não sofreu nenhum arranhão. O carro se acabou por completo a parte da frente, mas o bagageiro estava intacto. E mais ainda, tinha uma cartela de ovos lá dentro, e nenhum ovo se quebrou. Bem como aquela menina disse, né? Se ele quiser, ele vai no bagageiro. Quantas vezes nós fazemos isso? Não damos lugar a Deus. Queridos, quando nós não chamamos Deus para participar, nós estamos endeusando a nós mesmos, as pessoas que estão envolvidas conosco. Se Deus não pode participar da sua vida ou das suas decisões, é porque você é suficiente. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós não somos suficientes para nada. A única coisa que podemos fazer sem Deus é pecar. A única coisa que nós podemos fazer sem o Senhor, sem a ação dele, é pecar. O restante, tudo, nós precisamos do Senhor. E quando nós deixamos Deus de lado, nas coisas que vamos fazer ou ser, nós estamos endeusando a nós mesmos. Nós temos dificuldades em negar a nós mesmos, porque a natureza humana imprime em nós uma realidade de individualidade. A nossa natureza humana clama por individualidade. Eu estava conversando com algumas pessoas de comunicação, que trabalham com comunicação, com imagem e tudo, e eu estava falando, no meu ponto de vista, uma das coisas mais que mostra o atual momento de independência e de individualidade são as nossas fotografias. Quando eu estou sozinho na foto, já mostra uma individualidade. E piora
quando quem tirou a foto foi eu mesmo. Aí é o cúmulo do individualismo. Quando eu peço para alguém tirar a foto de mim mesmo, eu já estou sendo individualista. Mas quando eu não quero nem que alguém tire foto, porque a minha foto é melhor, a foto que eu tiro de mim mesmo é melhor enquadrada, porque ninguém sabe tirar foto de mim como eu, é o cúmulo. Ou seja, estamos vivendo num mundo em que nós não temos amigos nem para tirar uma foto de nós. A minha questão é quem vai carregar o seu caixão. Porque uma coisa eu aprendi nessa vida: eu preciso ter pelo menos 4 amigos fiéis nesta vida. 4 amigos fiéis, para cada um pegar no lado do meu caixão para levar para enterrar. Pelo menos 4, sabe? Sabe? Hoje em dia, eu pergunto para você: você teria pelo menos 4 pessoas para carregar o seu caixão? Se você não tiver 4 pessoas que estejam dispostas a te enterrar, você está na roça. Você está perdido. Se não tiver 4. Quando eu vou em velório, eu fico observando essas coisas, viu? E eu já vi gente que fica se escondendo para não carregar o caixão. Quantas vezes eu já carreguei o caixão? Vou lá, pego e vou junto, porque os parentes ficam tudo meio de longe assim. Já carreguei muitas vezes. Alguns carreguei porque eu quis carregar, porque para mim era uma honra. Era talvez um último ato de agradecimento por aquilo que a pessoa representou para mim. Mas algumas vezes eu já fiz porque não tinha ninguém por perto. Às vezes tinha um senhorzinho lá, bem assim, coitado, esse não vai aguentar. Deixa eu ajudar. Queridos, nós temos dificuldade conosco. E não adianta você falar que não tem, que você tem. Por que você pinta a barba? Pensou, vamos pintar a barba. Você está com um problema com você. Não, minha opinião, pintar a barba. Eu acho que essa pessoa tem crise. É sério, desculpa. Pode ser que não, a sua profissão talvez exija um rosto mais jovial, mas pintar a barba. Tem uma coisa mais charmosa do que uma barba esbranquiçada já, um cabelo grisalho, mostra sabedoria. Não estou falando para mulher não entro nessa área, porque aí o negócio fica feio. Aleluia, porque eu não falo disso, né? Mas, rapaz, de que adianta eu pintar a barba se a minha, eu não sei como é que chama esse negócio aqui, me denuncia? Essa banha que tem aqui. Me denuncia que eu passei da idade. Meu filho fica falando, pai, eu pus lá uma bermuda, uma camiseta para ficar assim, mais bonitinho. Falei, filho, tá bom meu look? Ele falou, só essa meiona que não dá. Meiona aqui. Não, eu não vou pôr aquele negócio, aquela meia lá que fica machucando o pé. Rapaz, os caras ficam tudo com o pé cheio de calo só para parecer mais jovem. Eu vou andar com meiona. Eu vou fazer o quê? Andar confortável. Quinto e último lugar. Fatos decisivos na vida do cristianismo. É decisivo para o cristão e para o cristianismo. É decisivo ter um claro desejo de pertencer a Cristo. Jesus disse, se alguém quer ser o meu discípulo, é decisivo, isso tem que estar muito nítido, que eu quero servir a Cristo. Custe o que custar, eu vou servir a Cristo. Doa quem doer, eu vou servir a Cristo.
eu tenha que abrir mão do que for, eu vou servir a Cristo. Isso tem que ser muito claro na mente daquele que quer seguir a Jesus. Não dá para ficar em dúvida nesta hora. Segundo, é decisivo renunciar à autodependência e perseguições egoístas. Tem gente que acha que ele é o último biscoito do pacote. E todo mundo me persegue, onde eu vou me persegue. Será que não é você que está perseguindo a você mesmo? Não sei que todo mundo me olha assim. É igual aquela pessoa que pinta o cabelo de verde de um lado, amarelo do outro, põe um negócio aqui, 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 e não quer que ninguém olhe para ele na rua. Aí você olha para ele e fala, está olhando o quê? Eu não vejo. Como é que eu não posso olhar para um negócio desse? Como é que eu não vou olhar? Se passa aquele ser, eu vi um casal lá em São Paulo, a menina com cabelo vermelho assim, rosa, pink, com uma roupa esquisita com a saia, e o rapaz então mais esquisito ainda. Todo mundo, onde ele passava, ficava olhando, inclusive eu, vamos dizer assim. Deus, o que é isso? Não tem nada contra, ele quer viver assim, viva, mas às vezes a gente acha que todo mundo nos persegue, mas é a gente que não vive bem conosco mesmo, nem com as pessoas à nossa volta. Às vezes você não trata bem o seu colega de trabalho, aí fala, ele está me perseguindo, cara, mas você não dá bom dia para ele. Você nunca demonstrou interesse pelo bem-estar dele. E aí eu lembro daquela história que eu acho muito interessante, de um homem que trabalhava num desses lugares com câmera fria, e ele um dia estava no fundo da câmera fria e os colegas não perceberam, terminou o expediente e a câmera fria foi, a porta bateu e só abre por fora e todo mundo foi embora, nem se deram conta que ele estava lá dentro. E não tem comunicação, não tem telefone, não tem nada. E ele simplesmente pensou, vou morrer. E quando ele já estava lá, definhando de tanto frio, a porta se abre. E o nome dele é chamado. Ei, você está aí? Eu estou aqui. E aí foram saber o que levaram as pessoas a ir procurá-lo. Ele disse, foi o vigilante que ficava na portaria. Sentiu a falta dele, porque todos os dias, quando ele chegava, ele cumprimentava, dizia bom dia. E todas as vezes que ele ia embora, ele falava boa tarde. E naquele dia, o vigilante falou, eu não lembro dele ter passado aqui, eu não vi ele falar bom dia. E, aliás, eu não vi ele falar boa tarde. Eu não lembro. Será que ele passou? E aí foi ver se ele estava lá. Por causa de um bom dia. Por causa de um cumprimento só. Às vezes as pessoas nos perseguem porque a gente é chato. Às vezes os amigos nos ignoram porque a gente é intragável. Porque a gente tem o rei na barriga. Que o nosso nariz é empinado. Que a gente não serve ninguém. Que às vezes, desculpa... Às vezes a gente é mal educado, às vezes a gente é grosso, às vezes a gente é áspero. E aí as pessoas nos perseguem mesmo, nos evitam. Ninguém dá carona para mim, ninguém me convida para a festa. Mas você por acaso dá um sorriso? Fatos decisivos na vida do cristão. É decisivo admitir a condição que Deus designou e suportar os problemas e dificuldades decorrentes de uma caminhada cristã. Querido, se você um dia resolver fazer uma escalada num monte elevado, acima de 2.000 metros, você vai ter problema com oxigenação. Isso é natural. Todas as pessoas que sobem num monte acima de 2.000 metros vai ter problema de respiração.
vai sofrer o conhecido mal da montanha. Ele vai começar a ter vertigens, ele vai ter dor de cabeça e ele vai ficar ofegante. Isso é automático. Qualquer pessoa que mergulha em grandes profundidades e vem de uma vez e fica muito tempo lá embaixo, mergulhadores, isso é técnica. Todos aqueles que ficam lá mergulhando muito tempo, ele precisa subir de 10 em 10 metros para poder adequar novamente a sua oxigenação. Mas ele não está com a máscara, tá? Mas se ele subir de uma vez, ele morre. Por isso, todo mergulhador sabe disso. Vai um pouco, para, espera um pouco, vai um pouco, para, um pouco, para. Assim também é com o ar-condicionado do seu carro. Você está fazendo uma viagem, está calor, você vem lá, ar-condicionado, gostoso. Aí chega em casa, na garagem, desliga o carro, abre, você vai ficar gripado. Então, você já tem que vir no caminho, aumentando o ar-condicionado, para que a hora que você chegar na sua casa, a temperatura do carro, do interior do carro, já esteja na temperatura ambiente. Você abre o carro e não tem nenhum choque térmico. É assim que funciona a vida. Na vida cristã, se você decidir andar do lado de Jesus e segui-lo na caminhada, tenha certeza, você vai passar dificuldades, mas vai ter o consolo o tempo inteiro. E o último fato decisivo da vida do cristianismo é decisivo ter a Jesus como modelo, fazer e sofrer tudo o que ele sofreu e fez no mesmo espírito que ele. E para concluir, esse chamado é um chamado universal. Se alguém quiser, você não é obrigado. Se você quiser seguir a Jesus, quiser andar do lado dele, independe de sexo, de idade, de condição financeira, ninguém é excluído do chamado. Mas todos que quiserem seguir a Jesus terão que passar pelo crivo da vontade dele. Abrir mão de si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E por último, lembre-se, manter-se a si mesmo é para um homem a principal causa da maioria das suas misérias e das suas frustrações. Quando você mantém a si mesmo, você vai ter um monte de frustração e um monte de miséria. Negue-se a si mesmo, entregue-se a Cristo, deixe Ele governar e dirigir a sua vida, e as coisas acabam bem para você. É o meu conselho, é a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. Deus te abençoe. Vamos orar. Espírito Santo, inspirador da palavra do Senhor aqui, é a tua palavra que lemos, é a tua palavra que pregamos, são os conceitos da tua palavra, do negar-se a si mesmo, que foram explanados aqui. A minha vontade, Senhor, e o meu desejo mais profundo é que esta palavra possa queimar no coração dos meus irmãos e levá-los de forma motivadora, para que eles optem por renunciar a si mesmo, por negar a si mesmo e seguir a Cristo todos os dias. A minha oração, Senhor, é no sentido de que o teu povo, os meus irmãos queridos, possam compreender que é importante, é decisivo na vida abrir mão de si mesmo para poder agradar o Senhor. E agradando o Senhor, nós temos todas as outras coisas, porque é isso que a tua palavra diz: aqueles que buscam o Senhor e que querem o Senhor, têm todas as outras coisas. Tudo aquilo que é excelente vem como acréscimo para aqueles que andam diante do Senhor. E que esta igreja possa ser assim, uma igreja quebrantada, com coração ardoroso, fervoroso na tua presença, servindo o Senhor todos os dias, glorificando o teu nome, exaltando o Senhor. Ó Pai, nos abençoe, Senhor.
Faça-nos, ó Deus, servos do Senhor. Faz de nós servos maduros, conscientes, equilibrados, acima de tudo, consolados e que consolam pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Nós estamos, Pai, entregando este culto ao Senhor. Nós vamos para as nossas casas, para os nossos afazeres, os nossos compromissos. Nós só não queremos ir embora para nós mesmos. Nós queremos ir para o Senhor. Então que o Senhor nos conduza ao longo desta semana naquilo que é melhor para o Senhor. Porque fazendo aquilo que é melhor para o Senhor, certamente vai ser melhor para nós. Muito obrigado. Dirige o teu povo em paz, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua proteção. Em nome do Senhor Jesus.